noite a todos, né? Muito obrigado pela presença dos amigos, das pessoas conhecidas aqui nessa live que está sendo realizada na terça-feira, com início às 19h37, né? Aqui na cidade de Goiânia. E eu sou a Luísa, presidente da AMIParque, que é uma associação dos moradores do entorno do Parque Flamboyant, aqui no Jardim Goiás. Nós estamos iniciando essa live da AMIParque atendendo uma solicitação de alguns síndicos que me procuraram para tratar de eleições virtual, porque nós estamos vivendo um novo momento e precisamos estar atualizados. E a AMIParque aqui está para ajudá-los. Antes de começarmos a falar sobre Assembleia Virtual, eu queria aproveitar este momento e informar alguns trabalhos da AMIParque aqui no Parque Flamboyant. Como os moradores aqui podem acompanhar, nós estamos numa reforma do parque, reforma e manutenção, conforme o ofício que eu enviei à AMA, e eles estão nos atendendo na medida do possível. Eles estão reformando as calçadas, aumentaram o lago em 1,5 m, o terceiro lago, e ele está enchendo devagar, vai fazer um desk lá. É tudo muito devagar, mas, se Deus quiser, sai essa reforma das coisas mais necessárias que nós precisamos no parque. E estamos também instalando o Wi-Fi. Esse Wi-Fi foi um pedido das pessoas há muito tempo para que facilitasse, inclusive, as aulas virtuais dos alunos do Colégio Militar. Então, isso me foi solicitado. E eu pedi a Link, que é uma empresa que tem esse procedimento aqui, inclusive eu tenho a Link aqui no meu apartamento, da internet, e o dono da Link é um nosso associado, que é o Eduardo, então ele se prontificou a instalar de graça esse Wi-Fi no parque, que vai, se Deus quiser, até depois de amanhã já está funcionando, até o dia 1º já deve estar funcionando. Outra novidade que eu tenho para avisar é o seguinte: a Prefeitura e a AMA lançou um edital de um programa Amigo Verde. O que é esse programa? Os empresários, as grandes empresas, elas adotarem o parque. E nós tivemos a sorte de recebermos e caminhamos e mostramos todas as nossas necessidades para o Grupo Flamboyant, através da Flamboyant Urbanismo. São vários grupos, quem está fazendo isso é o Flamboyant Urbanismo, e está elaborando um projeto para eles assumirem o parque. Tem um comitê lá deles, que de vez em quando eles me consultam, eles estão fazendo as modificações e as inovações, orçamento, de acordo com a visita técnica que nós fizemos. Veio a equipe do Urbanismo Flamboyant, e nós acompanhamos, e alguns diretores também, e a Madalena do Conseg, e falamos para eles das nossas necessidades. E foi muito importante. E dia 20 agora de outubro, eles vão apresentar à AMA esse projeto já pronto para ser aprovado, e a gente acredita nisso, e em breve nós vamos ter as mudanças necessárias, que, como diz a arquiteta lá do Flamboyant, vai ser o parque mais bonito de Goiânia. E, com isso, para nós é muito importante, porque valoriza os nossos imóveis, né? Se tivermos um parque lindo, maravilhoso, né? Então, essas são as boas notícias da AMIParque. Agora, com muita alegria, né, quero passar a palavra para meus convidados especiais, que é o doutor Leonardo e o doutor Cássio, que vão explicar para a gente tudo sobre a Assembleia Virtual. Aproveitem, tirem as dúvidas, mande as perguntas, que eles estão aqui prontos para atender a todos. Boa noite, doutor Leonardo e doutor Cássio. Com vocês, a palavra. Boa noite, dona Luísa.
muito obrigado, a gente agradece o convite da AMEPARC, né? Dona Luísa aí sempre muito atuante, né? Sempre muito presente. Já estivemos aí em diversas oportunidades com a Dona Luísa em eventos, né? Então, Dona Luísa sempre contribuindo com a experiência dela, né? Trazendo boas notícias como essas que ela está trazendo hoje, né? Então, informações extremamente importantes, não só para os associados da AMEPARC, mas, né, para toda a sociedade goiana, goianiense, aí, que usufrui e utiliza o Parque Flamboyant, que, sem dúvida alguma, se não for o mais bonito, é um dos mais belos da nossa cidade, né? Então, eu gostaria de agradecer, me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Leonardo Avelino, eu sou sócio-diretor do escritório Avelino Oliveira, advogados, e fomos convidados para estar tratando, né, desse assunto, né, tão importante, né, e tão atual, né? Nós temos aí uma legislação recente, criada já no curso da pandemia, então é importante a gente estar procurando esclarecer e passando um pouco da experiência que a gente tem vivido aí com os condomínios, né? Então, como disse, somos do escritório Avelino Oliveira, nós trabalhamos, né, o foco do nosso escritório desde o ano 2001 é em condomínios, né? Então a gente se sente bastante à vontade para falar a respeito, né, dos condomínios edilícios, né, e das situações que são vivenciadas aí pelo síndico, né? Sabemos do enorme desafio que é esse momento da pandemia, né, esse momento atípico, né? Nós, de repente, fomos jogados, né, no meio desse furacão, né, com essas situações, com, né, esse período de pandemia e essa situação atípica que a gente vive, e tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, né? E junto com essa realidade vieram os problemas, os condôminos passaram a ficar ainda mais, né, nos condomínios, então a presença das pessoas nos condomínios aumentou significativamente, por mais que agora, nesse momento, nós já tenhamos aí uma certa flexibilização, mas o fato é que nós tivemos aí uma maior participação, circulação dos condôminos, e nada mais natural que os problemas tenham aumentado. Somado a isso, nós tivemos aí uma série de legislações, decretos, portarias, instruções normativas, que deixaram até mesmo os advogados de cabelo em pé, né? Então, tivemos aí realmente muito trabalho nesse período de pandemia, e a gente está procurando sempre estar próximo dos síndicos, né, dos administradores de condomínios, né, dos conselheiros. Então, a gente gostaria também de agradecer a presença de todos, né? Já temos aí uma grande participação de pessoas nessa live, então gostaríamos de agradecer a todos esses que estão presentes, contadores também, agradecer bastante a participação, e vamos procurar aí tentar contribuir um pouco com a nossa experiência com relação a esse período de pandemia. E aí, antes de eu dar início, eu passo a palavra ao meu sócio, o Cássio Oliveira, para que também possa fazer as considerações iniciais, e aí, logo após, a gente dá início ao nosso tema. O Cássio está com a palavra. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, dona Luísa. Parabéns pelo trabalho. A gente tem sempre acompanhado seus esforços aí em relação à representação tanto dos interesses dos condomínios de toda a região do Parque Flamboyant, nas questões que envolvem as questões de segurança, seus relacionamentos juntamente com o Conseg, na ajuda, inclusive, que é dada em relação às negociações coletivas de trabalho, que a dona Luísa é, sem dúvida alguma, uma das principais lideranças ali que trazem soluções para as negociações coletivas de trabalho que são realizadas entre o Secov e entre os condomínios, os empregados de condomínio aqui em Goiânia, né? Então, muito obrigado, estamos aqui à disposição, uma satisfação muito grande poder estar aqui com todos.
e falar sobre um assunto tão atual, uma novidade para todo mundo. Estamos vivendo um ano completamente atípico, completamente diferente. Acho que nem no pior dos cenários a gente poderia imaginar que tudo que a gente está passando nesse 2020 pudesse estar realmente acontecendo, né? Estamos aqui para poder auxiliar, né? Nós somos ferramentas aqui de trabalho para poder auxiliar vocês síndicos, tanto a identificarem pontos que merecem atenção, e esse, sem dúvida, é um ponto que merece muita atenção nesse momento por parte dos síndicos. A gente vai explicar por quê e quais são aí as alternativas para que vocês possam, se for o caso, né, já agirem aí de forma antecipada e evitem aí problemas, tá bom? Vamos tentar aqui passar o máximo de informações. A gente vai passar o máximo de informações possível. Quem, porventura, se ficar alguma outra dúvida, vamos deixar no final aí os nossos contatos para que vocês possam entrar em contato conosco, que a gente vai ter maior satisfação em estar entrando em contato com vocês, respondendo e conversando sobre os assuntos que vão ser tratados aqui, tá bom? Boa noite a todo mundo e tenham uma boa participação nesse nosso encontro de hoje. Cássio, vamos iniciar então compartilhando o nosso material para que a gente possa então dar início. Bom, então esse é o tema, né, da nossa live, é o fim da prorrogação dos mandatos dos síndicos em 30 de outubro de 2020, né? Então aí já para o próximo mês, né, nós temos o fim dessa prorrogação e a gente vai comentar em detalhes a respeito desse prazo definido em lei. E temos aí, né, a ferramenta que é a Assembleia Virtual e nós estaremos também tratando sobre a legalidade dessas assembleias, né, o que diz a legislação acerca das assembleias virtuais. Mas antes é importante, né, para que a gente possa definir aí a situação que a gente atualmente se encontra, e aí nós estamos falando especificamente aqui do estado de Goiás, né, nós temos o decreto número 9.653, de 19 de abril de 2020. Então, é da lavra aí do governador do estado de Goiás, e nós temos lá o artigo que trata da suspensão das assembleias presenciais. Isso está lá no artigo 3º, que é o artigo que estabelece, inclusive, o regime, né, de revezamento, 14 por 14, ou seja, 14 dias de funcionamento, né, e 14 dias de paralisação. É claro que nós tivemos aqui no município de Goiânia um decreto específico, aí, né, e o Supremo Tribunal Federal já falou dessa competência concorrente dos estados e municípios, então o que vale é a norma mais específica, né, mas com relação ao decreto que nós temos esse regime de revezamento 14 por 14. E lá ele declara, né, o que nos interessa aqui, que é o inciso primeiro, que diz o seguinte: ele permite, então, o funcionamento em escala de revezamento, 14 por 14, mas ele deixa claro, exceto as seguintes. Aí vem logo no inciso primeiro, está lá todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, desde que presenciais, inclusive reuniões, e aí ele fala aí dos espaços comuns, né, de condomínios que estão fechados, né, que devem permanecer fechados, que é um tema também que dá, né, mais outra live interessante, né, que é exatamente a questão da flexibilização. Nós temos hoje aqui alguns espaços que é permitida, né, a utilização, o uso é permitido. Então, temos aqui, no estado de Goiás, nós temos o uso das piscinas, das quadras poliesportivas, temos também das academias, né, no caso das piscinas e quadras poliesportivas, temos lá, é necessário, ele precisa ser por família, né, o uso precisa ser reservado por unidade familiar, tem uma série de protocolos que precisam ser respeitados. As academias não podem funcionar com mais de 30%, né, da capacidade. Então, temos aí uma série de protocolos que precisam ser respeitados. E, apesar de não ser o objeto principal, como nós sabemos, do nosso bate-papo, mas como nós sabemos que esse é um tema, né, que tem causado aí muitos transtornos, eu queria apenas falar rapidamente, né, para os síndicos que aguentem a pressão, né? A gente sabe que
até mesmo antes dos protocolos que nós tivemos aí aprovados, né, e publicados pelo poder público, muitos condôminos já estavam pressionando os síndicos para a abertura dessas áreas, e é importante, e a gente orienta os condomínios que utilizem a ferramenta exatamente das assembleias virtuais para dividir um pouco dessa responsabilidade, né? Lembrando que o que está na nossa legislação é o que o poder público proíbe, né? Isso sim a gente não tem como flexibilizar. Então, nós temos lá salão de festa, churrasqueira, os espaços ali de infantis, né, os de playground, todos esses estão proibidos. E aí, nesse caso, a gente não tem, os condôminos não tem como flexibilizar, porque a lei é superior. Agora, com relação aos espaços em que nós temos aí os protocolos, é importante a gente destacar que o poder público não obriga os condomínios a abrir essas áreas. Tá? Então, não existe a obrigatoriedade. O que existe olha, para aqueles que queiram, precisam se adequar aos protocolos. Não é? Então, a gente orienta os condomínios, que a gente sabe que a pressão é grande, a gente sabe que muitos desses protocolos, para que os condomínios possam implementar, é necessário, inclusive, despesas extras, né, que não estavam previstas na previsão orçamentária. Portanto, é importante que o síndico ele compartilhe essa decisão, né, ele divida essa responsabilidade. Então, é importante. A Assembleia tem exatamente esse objetivo. Então, síndicos, muito cuidado para não tomarem essa decisão. A gente lembra sempre que a área comum é uma área de propriedade de todos os condôminos e, portanto, o ideal é que o síndico não tome, não delibere isso sozinho, ele não tem esse poder para determinar o fechamento ou abertura, né, exceto, claro, quando há determinação legal nesse sentido. Tá? Então, apenas fazendo essa introdução aqui, para poder até tranquilizá-los um pouco mais, e a gente sabe das dificuldades que os síndicos estão enfrentando. Bom, mas então, retornando ao objeto do nosso bate-papo, temos aqui a proibição expressa do decreto do Estado de Goiás, e com isso tivemos aí o cenário problema, né? Então surgiram os problemas com o advento desse decreto que proibiu as assembleias presenciais, né? Que foi esse decreto que a gente acabou de fazer a leitura. E aí, como ficam os mandatos dos síndicos que estão vencendo, né? Que estão vencendo exatamente nesse período de pandemia, em que não é possível a realização das assembleias presenciais? Como ficam as contas, né? Como é que fica a prestação de contas, que está expressamente prevista na legislação, é um ato obrigatório, é uma exigência da lei com relação ao síndico. Da mesma forma, a aprovação da previsão orçamentária, né, também prevista em lei aí, que é naquela Assembleia Geral Ordinária, que precisa ser obrigatoriamente realizada anualmente. Também, dentro desse cenário problemas, temos aí a ausência de previsão de término dessa situação de emergência, né? Então, por mais que nós tenhamos aí uma previsão, né, da vacina, mas nós não sabemos ainda quando todos estarão efetivamente vacinados, quando efetivamente essa vacina vai estar disponível a todos. Então, esse é um outro problema, nós não temos como saber qual é o fim desse período de pandemia. E aí, no curso dessa pandemia, dessa legislação, desse decreto, desses decretos que foram surgindo, né, tanto na esfera estadual quanto municipal, nós tivemos aí, já em junho, né, então praticamente aí 3 meses, né, após o início desse período de pandemia, nós tivemos aí o advento da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que instituiu normas de caráter transitório
instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. Então, essa lei ela trouxe algumas situações, né? Ela previu algumas situações, ela foi uma legislação criada como dito, aí, em caráter emergencial, e aí quando o legislador cria essa legislação em caráter emergencial, infelizmente, né, a legislação não é discutida normalmente com o detalhamento necessário que a sociedade precisa até para poder apontar alguns erros, né, e sugerir algumas mudanças, mas o fato é que nós tivemos, o legislador precisou aprovar essa legislação, e essa lei, ela diz lá no parágrafo único do artigo 1º, que para os fins dessa lei considera-se 20 de março de 2020 a data de publicação do decreto legislativo, então considerando aí o período da pandemia como dia 20 de março de 2020, então como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus. E a lei entrou em vigor na data da sua publicação. Pode passar o slide, Cássio, por favor. Bom, e o que é importante? Então, como eu disse, assim, essa legislação ela trata de diversos assuntos. O que nós temos aí no artigo 12 é a Assembleia Condominial, inclusive, são os artigos exatamente voltados para condomínios, a Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Então, nós estávamos, né, como a gente já fez a leitura aí da situação problema, né, então nós estávamos diante de uma situação em que não havia uma ferramenta para solucionar os problemas. Os síndicos começaram a se enxergar aí numa situação difícil porque não tinham, seus mandatos já estavam vencendo e não tinham como, por exemplo, prorrogar seus mandatos, e aí surgem os problemas como o banco, né? Então, autorizar as operações bancárias, como é que o síndico poderia, né, pagar aí os seus funcionários, pagar os seus prestadores de serviço. Então, o síndico começou a enfrentar dificuldades, sujeito inclusive a medidas judiciais, porque não tinha ferramentas para isso, né? Então, a legislação veio, e nós não tínhamos até então uma legislação que tratava das assembleias virtuais. O que nós temos é um projeto de lei, que inclusive que nós já tínhamos, né? Era um projeto de lei que já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados, inclusive um projeto de lei que detalha, né, com um nível de detalhamento muito maior, muito mais clareza, trazendo inclusive muito mais segurança para esse tipo de ato condominial, não é? Mas o que nós temos hoje, então, é essa legislação que permite a realização da Assembleia virtual e que deixa claro aí que é possível, sim, e aí, por meio virtual, caso em que a manifestação da vontade de cada condômino será equiparada à sua assinatura presencial. E o parágrafo único diz que, não sendo possível a realização de Assembleia Condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndicos vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Bom, então, nós temos aqui, pode voltar, por favor, no caso. Então, nós temos aqui o artigo que trata exatamente da prorrogação dos mandatos. Então, o que diz a legislação hoje que está vigente? Não sendo possível a realização da Assembleia Condominial, e aí esse é um termo extremamente subjetivo, né? Então, não sendo possível a realização pode ser por diversos fatores, né? Às vezes, dificuldade na utilização de ferramentas virtuais,
impossibilidade de contratação, né, de uma assembleia, de uma ferramenta para a utilização desse tipo né, para a realização da assembleia virtual. E aí disse o legislador que os mandatos do síndico, vencidos, então, a partir de 20 de março, ficam automaticamente prorrogados até 30 de outubro de 2020. Então, essa é a situação que nós nos encontramos. Mas o fato é que a pandemia, né, ela persiste, né, nós não temos ainda a previsão, e aí fica a dúvida. Nós já estamos aí no final do mês de setembro, e aí temos praticamente pouco mais de 30 dias para o término dessa prorrogação. E aí isso quer dizer que aqueles que não tomarem, e nós não temos notícia, é importante a gente deixar claro, que nós não temos notícia de prorrogação dessa legislação ou prorrogação desse mandato que venceria aí, né, até 30 de outubro. Ou seja, a partir do dia 20 de março, os mandatos que venceram, a partir do dia 20 de março, eles ficam prorrogados até 30 de outubro, e é importante que os condomínios, então, tomem as providências necessárias para que não cheguem até o final desse prazo e possam, né, ter uma série de problemas, como a gente já anunciou alguns, o próprio banco, né, a movimentação bancária, aí, né, o acerto de contas, pode ficar prejudicado. Eu vou fazer um comentário sobre isso, até porque nas nossas reuniões de equipe, quando a gente vai fazer reunião teórica, a gente tem sempre lá os esforços de fazer uma interpretação da legislação. É claro que quando a gente vai falar sobre a boa técnica de redação de norma, as normas têm que ser sempre ali objetivas, né? O que aconteceu em relação a esse parágrafo único foi que, não sendo possível a realização de assembleia condominial, o legislador não deu nenhuma circunstância objetiva que inviabilizasse ali a realização da assembleia virtual. Hoje, segundo os cenários que a gente tem, segundo a quantidade de ferramentas que a gente tem, quer dizer, o legislador não disse qual ferramenta, mas ele também não proibiu nenhuma das que existem, né? Não proibiu nenhuma das formas possíveis de se colher o voto, desde que se permitisse ali a identificação do participante e a segurança do voto. Então, a nossa sensação é de que praticamente inexiste uma escusa, inexiste uma justificativa para que o síndico não realize ali a regularização de sua assembleia. O risco que nós temos agora, que está sendo colocado, é um risco real, é de que não se renove aí alguma cláusula de legislação, uma cláusula de lei, que permita aí a prorrogação dos mandatos. E quem não tiver feito aí a sua assembleia virtual de eleição, de nova eleição, de prestação de contas, pode encarar aí alguns problemas sérios, caso não se aproveite aí dessa janela que a legislação ainda dá até o dia 30 de outubro. Ok, Tocássio. Só aproveitando, eu recebi aqui uma pergunta da Vanessa, que diz o seguinte: boa noite, o decreto prorrogou os mandatos, ela mandou via chat essa pergunta. O decreto prorrogou os mandatos de síndicos até 30 de outubro. Porém, houve mais uma prorrogação por mais 120 dias do decreto estadual. Por causa de mais essa prorrogação, os mandatos também acompanham essa prorrogação, bem como os bancos, de forma automática? Bom, ótima pergunta, Vanessa. Não. Nós temos que dividir. Nós temos a legislação estadual, que proíbe a realização de assembleias presenciais, né? Agora, a legislação que trata da prorrogação de mandato é uma legislação, é uma lei federal, que é a Lei 14.010. Tá? Então, a lei, o decreto estadual não tem o poder de alterar o decreto federal, que inclusive é hierarquicamente superior. Okay? Então, o decreto estadual ele não aborda a questão da prorrogação do mandato, apenas a legislação específica, que é a Lei 14.010, que é a lei federal, portanto, não há essa prorrogação automática por mais 120 dias. Essa prorrogação a que você se refere é
do período de pandemia, né, que foi determinado aqui pelo governador do estado de Goiás. Ok? Aqui o Robson também pergunta se existe alguma possibilidade de prorrogação da Lei 14.010. Possível, Robson? É possível, né? Mas nós não temos notícia de que o Congresso Nacional esteja movimentando nesse sentido. E aí temos aqui também, acredito que Soila pergunta, após 30 de outubro, não poderá ser realizada a Assembleia Virtual? Também uma ótima pergunta. Aí a gente volta à situação que nós nos encontrávamos antes da Lei 14.010. Então, a Lei 14.010, que é uma lei que foi criada para essa situação emergencial, ela diz que a Assembleia Virtual poderá ser utilizada até o dia 30 de outubro. Tá? Então, respeitando essa legislação, ela só vai ter vigência até essa data, 30 de outubro. E depois? Aí vem o problema. Aí vem a interpretação do nosso Poder Judiciário. E, antes da vigência dessa Lei 14.010, nós já tínhamos uma jurisprudência, ou seja, decisões dos tribunais divergentes. Alguns entendendo que é possível, alguns entendendo que é possível desde que exista a previsão na convenção, e aqueles que entendem que não é possível porque nós não temos uma legislação, nós não temos uma legislação que trate do tema. Então, eu comentei com vocês que nós temos um projeto de lei, muito mais detalhado, mas que ainda depende de aprovação, já passou pelo Senado, depende de aprovação na Câmara dos Deputados e de sanção presidencial. A gente acredita até que deve haver lá dentro do Congresso Nacional um movimento para agilizar isso, já que isso contribui para esse período de pandemia. Mas o fato é que a gente está orientando os condomínios a realizarem essas assembleias virtuais exatamente nesse período em que nós temos uma legislação que permite, que dá segurança jurídica, e quando a gente faz isso, o que a gente quer exatamente é evitar que algum condômino questione isso judicialmente e isso possa ser anulado, de acordo com o posicionamento do magistrado ou do tribunal. Ok? Tocasso, pode passar, por gentileza, o próximo slide. Temos aí o artigo 13 da Lei 14.010, que diz: é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Então, observem que, lembrando, nós vamos até fazer a leitura do artigo 1350 do Código Civil, que trata da Assembleia de Prestação de Contas e de eleição, observem que o artigo 12, que a gente acabou de ler, pode voltar, Cássio. Então, observem que o artigo 12, que a gente acabou de ler, ele fala da prorrogação dos mandatos. Mas ele não fala de prorrogação da prestação de contas. Pelo contrário, a prestação de contas, nós temos aí que o legislador diz que é obrigatório sob pena de destituição do síndico. Então, diferente, o legislador ele deu um tratamento diferenciado para a prestação de contas. Olha, seu mandato é prorroga até o dia 30 de outubro, mas a prestação de contas não. Então, ele deu esse recado e, portanto, a gente também orienta os condomínios a utilizarem a ferramenta da Assembleia Virtual para evitar qualquer tipo de problema, inclusive a destituição, conforme prevê o artigo 13 da Lei Federal 14.010. Pode passar, doutor Cássio? Então, o artigo que a gente leu ali atrás fala do artigo 1349 e 1350 do Código Civil. O 1349, que não é objeto aqui da nossa discussão, é sobre destituição de síndico. Mas aqui temos, então, o artigo 1350, que diz: convocará o síndico, aqui nós estamos lendo o artigo então, do Código Civil, convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e, eventualmente, eleger o substituto e alterar
o regimento interno. Então, observem vocês que essa é, então, a determinação legal, que é dizendo que é um dever do síndico, né? E aí fala, eventualmente, eleger o substituto, porque eventualmente? Porque nós temos mandatos de síndicos de 1 ano e de 2 anos. Então, para aqueles, né, para as convenções aí de condomínio que trouxerem um mandato de 1 ano, essa Assembleia será realizada anualmente para a eleição, e a cada 2 anos, né, para as convenções que tratarem também dessa forma. Agora, a prestação de contas, essa não. Essa é anual, conforme diz a legislação. Ok, pessoal? Então, esse é o artigo do Código Civil que a Lei 14.010 faz expressa referência, e a gente chama, então, a atenção para que os senhores e as senhoras não tenham qualquer tipo de problema, e seja a sua responsabilidade seja questionada, e você também não tenha algum tipo de problema com sua instituição financeira. Nós sabemos aí que alguns bancos, né, até mesmo antes do advento dessa Lei 14.010, o próprio Secov-Cred, né, que é a cooperativa dos condomínios aqui do estado de Goiás, né, que faz parte do grupo Secov, né, então já se antecipou, antes mesmo da Lei 14.010, né, a cooperativa que traz uma série de benefícios. Aqueles que não conhecem a cooperativa, fica aí a sugestão, porque traz uma série de benefícios, inclusive de tarifas bancárias, né? Mas o Secov-Cred já se antecipou e prorrogou automaticamente antes mesmo da Lei 14.010. Então, é necessário verificar, caso, né, com o término desse período, qual será a posição da cooperativa, mas a orientação é realmente que seja realizado com antecedência essa Assembleia para que o condomínio não sofra qualquer tipo de problema. Bom, e com isso eu passo a bola, então, para o doutor Cássio, para que ele possa abordar aí, o rito das assembleias. Lembrando, né, que aí temos o parágrafo 1º, que diz que, se o síndico não convocar a assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. E o parágrafo 2º diz ainda, pode colocar na tela, por favor, doutor Cássio, se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Então, para evitar que os condôminos convoquem essa assembleia, né, para evitar que né, algum condômino ingresse até mesmo com a medida judicial, essa orientação. Né? Então, realizem suas assembleias virtuais, e aí só também já fazendo a introdução aí para que o doutor Cássio possa minuciar aí, né, detalhar o procedimento da Assembleia Virtual. A gente tem realizado muitas assembleias virtuais, as assembleias virtuais são seguras, as assembleias virtuais estão chegando, e é claro que a gente ainda depende de uma legislação para esse período pós-pandemia, mas sem dúvida alguma elas vieram para ficar, elas vieram para somar. As assembleias virtuais facilitam, né, por mais que a gente considera importantes as assembleias presenciais, as assembleias virtuais, né, não quer dizer que vão simplesmente extinguir as assembleias presenciais, mas são ferramentas importantes. A gente tem observado uma participação maior dos condôminos nessas assembleias. Essas assembleias possibilitam uma maior organização, né, de todo o rito. Essas assembleias virtuais, elas possibilitam, né, como eu disse, um maior controle, possibilitam a maior presença, né, dos condôminos. Eu queria também só destacar que eu me esqueci de falar, por mais que a gente esteja falando de condomínios, a gente sabe que tem presente aqui nessa live algumas associações de moradores, e né, todos sabem aí que são figuras distintas, condomínios, edilícios, tem um capítulo específico no Código Civil, as associações têm um capítulo diferenciado, então são institutos diferentes, mas nós temos também nessa Lei 14.010 um artigo que permite a realização de assembleias virtuais, por mais que no caso das associações nós não tenhamos, né, o legislador não abordou a prorrogação dos mandatos, né,
e lá nas associações não são síndicos, né? Normalmente diretor-presidente, temos lá outros membros da administração, mas também é possível a realização de assembleias virtuais de acordo com a Lei 14.010, por mais que o artigo seja outro, né? Mas também é possível, né? E as associações, portanto, devem, ainda mais, né, que não tiveram os mandatos prorrogados, tomar as providências aí para não ficarem em débito, né, para não ficarem aí, não deixarem de cumprir o que está previsto no caso das associações e seus estatutos sociais. Tá? Com isso, então, passo a bola para o doutor Cássio Oliveira para que possa abordar aí a questão das assembleias virtuais. O doutor Leonardo colocou aí, inicialmente, 2 riscos que o síndico hoje pode sofrer. Um deles é que a iniciativa da Assembleia Virtual seja tomada por 1/4 dos condôminos. O segundo risco é também de que a Assembleia seja convocada por determinação do juízo. Quer dizer, um condômino interessado, por exemplo, poderia pleitear, em razão do mandato vencido, que aquela Assembleia não teve uma justificativa para que não se realizasse de forma virtual. Como o doutor Leonardo colocou, a experiência tem demonstrado um grande sucesso das assembleias virtuais, uma grande segurança quanto à questão da identificação dos participantes e também identificação do voto. O legislador, na Lei 14.010, tanto para essas associações como também para os condomínios, se preocupou com esses 2 elementos, que são a identificação do participante e a segurança do voto que é proferido durante a realização da assembleia realizada do meio virtual. Em nenhum momento o legislador colocou que se utilizasse uma metodologia A ou B, nem que se utilizasse uma ferramenta A ou B. Os requisitos norteadores são apenas 2, de que garanta ali a identificação do participante e a segurança do voto. É claro que existem ferramentas com maior aderência, tem ferramentas com menor aderência àquilo que o legislador nos colocou como requisitos. Eu vou aqui dar um prosseguimento e a gente tem que ter alguns cuidados na escolha da plataforma. Mas antes de ter o cuidado da escolha da plataforma, eu gostaria de lançar uma pergunta para que vocês possam me responder aí. Que é a seguinte: eu quero saber aqui que cargo que você exerce na administração do seu condomínio. Observem que apareceu na tela de vocês aí um formulário. Está liberado para que vocês possam escolher aí uma alternativa. Nós temos 41 pessoas na sala. Eu vou aguardar até que o número total aí tenha uma boa quantidade de votantes aí. Já temos 11 pessoas que votaram. Então, só para facilitar, aí a pessoa deve escolher, né, o item aí da enquete e lá embaixo submit, não é isso? Submeter ou submit. Ok. Exatamente. Tem que clicar na escolha e clicar em seguida em submeter ou submit. Enquanto isso, a gente vai conversando, só explicando para vocês. Essa ferramenta está integrada a essa ferramenta que nós estamos utilizando agora na nossa reunião. Ela também é utilizada por nós similarmente nas assembleias que a gente tem realizado, pela facilidade de integração e a segurança do voto, uma vez que a gente pode identificar aí os resultados com uma maior facilidade, um maior objetivo. Eu vou encerrar, 73% votou até agora. A gente tem um número de 27% que ainda não votou. Eu vou aguardar mais 5 segundinhos e vou encerrar, logo que eu explicar para vocês. Isso é algo que pode ser utilizado apenas a título de exemplo, como forma de colheita de votos. Uma das coisas muito positivas em relação às assembleias virtuais é que elas podem ser muito dinâmicas, elas podem ser extremamente dinâmicas. Por quê? Porque novas ferramentas que podem ficar à disposição para que possam ser utilizadas. Eu vou encerrar a enquete e vou demonstrar para vocês o resultado. Bom, do nosso resultado aí, nós temos aí 17 síndicos, 4 conselheiros, 1 administrador, 4 condôminos e 3 são classificados como outros aí, nenhuma das outras alternativas. Eu não vou abrir os dados aqui para vocês por conta de que a gente tem aqui a segurança, né, e a responsabilidade quanto à questão dos dados que vocês espontaneamente nos forneceram. Nós temos a obrigação de não abri-los. Mas na Assembleia,
vocês podem sim realizar a abertura de todos os dados para os condôminos ali presentes, né? Já que esses dados pertencem ali ao condomínio. Quais são as preocupações que a gente tem que ter em relação à Assembleia? Não é? Primeira delas, nos cuidados na escolha de uma plataforma, é a segurança. É permitir aí que a gente não tenha invasão de hackers ou de pessoas que se passem pelo condômino ou pelo associado, né, se for aí uma associação. Então, por que a gente utiliza, por exemplo, uma ferramenta de reunião virtual? Ela tem um ponto positivo, que é a identificação visual das pessoas. Então, normalmente, quando a gente vai fazer, a gente optou fazer uma assembleia virtual, a gente optou pelas ferramentas em que a gente tem a possibilidade de realizar a identificação visual dos participantes. Cássio, mas e se eu tiver aqui mais de 500 condôminos ou 500 associados? Ainda assim, a gente tem recomendado ali que se identifiquem de forma visual. É claro que a gente pode aumentar, por exemplo, vocês podem aumentar a quantidade de pessoas na equipe que vai gerir ali a assembleia para poder realizar a identificação dessas pessoas. Lembrando que existem outras formas também de controle, como é o caso da gravação. Outra coisa importante que tem que ser observada, a quantidade de acessos permitidos. Por que disso? Porque a ferramenta ela tem que permitir para que vocês realizem que seja adequado ao número de condôminos que vocês têm. Não adianta nada você ter ali uma ferramenta que permita apenas 100 participantes se você tiver 500 condôminos, não é? Outra coisa, o tempo máximo de uso da plataforma. É importante também que a plataforma que for ser utilizada, que ela tenha liberdade quanto à questão do seu uso. Existem várias aí no mercado que podem ser utilizadas, inclusive, de forma gratuita, né? Que não limitam a quantidade de acesso de pessoas, que tem ali uma certa segurança e que tem também ali uma não limitação do tempo de uso da plataforma. Outra questão que é muito importante, a questão da identificação dos usuários. Aqui eu tomo por base uma medida provisória que foi publicada no início início dos anos 2000, foi publicada em 2001, que até hoje é utilizada como lei, e ela tem força de lei, que estabeleceu ali a assinatura digital. Não vou falar sobre assinatura digital, não. Tem dois elementos lá nessa legislação que podem ser utilizadas aqui quanto à questão da identificação dos usuários. Vocês, por exemplo, quando adentraram aqui, forneceram ali um e-mail e adentraram na ferramenta. Vocês deixaram alguns indícios que podem ser rastreados, né, do ponto de vista de tecnologia. Vocês têm um endereço de IP que ficou registrado, vocês têm um endereço de e-mail que ficou registrado, vocês têm aqui a imagem como participante que também ficou registrada. Vocês podem ter outras situações em que os celulares possam ser utilizados também como ferramenta de identificação. Então, várias outras ferramentas permitem aí uma correta identificação dos usuários. O pessoal pode perguntar o seguinte, olha, vamos proceder aqui à votação, então, por WhatsApp. É possível? O legislador não afastou que se fosse realizada uma votação por WhatsApp. Isso não foi afastado. A questão é que a gente tem pensado aqui o maior nível de aderência à situação nossa real, anterior, da realização da Assembleia, com os requisitos que são colocados agora. Porque não quer dizer, por exemplo, que tenha se tornado tudo tão mais fácil assim. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, né? O edital tem suas formalidades, né? A Assembleia tem as suas formalidades, como a apresentação de propostas, formulação de propostas, a fase de discussão em que é submetido o assunto a todos os participantes, condôminos ali, não é? E o momento da votação. Então, votação e também da conclusão, né? Qual foi a conclusão que se chegou após aquela votação? Qual foi a proposta que obteve o maior número de votos? Se esse maior número de votos, se ele não exige um quórum qualificado, se ele conclui pela aprovação ou não, né, daquele item que foi submetido. Então, tudo isso ainda é importante. E a segurança do voto, que é também um dos requisitos aqui importantes para a escolha da plataforma. Nada impede que na plataforma que vocês utilizem, faça-se uma chamada visual, por exemplo, senhora Vânia, a senhora vota como? E a pessoa fale, ela profira o seu voto verbalmente. Senhora Soila, como é que a senhora vota? Né? Voto positivo, voto contrário. Senhor Raro, Ferreira, o senhor vota como? Não é? Então, é possível que, na realização da Assembleia, o voto seja proferido, inclusive, de forma verbal. Ok?
Uma coisa recomendada, mas que a legislação não coloca, mas é extremamente recomendável, é que a Assembleia seja gravada. Por quê? Porque isso vai garantir ali a prova, ou será o objeto de prova, de que aquela Assembleia, aquela Pleiade, realmente aconteceu. Né? As pessoas realmente se reuniram, elas discutiram ali quais eram as propostas e, de fato, deliberaram sobre elas, chegando a uma conclusão. E as mensagens do chat. Observem aqui que, para que fique bastante organizado, uma assembleia com um maior número de participantes torna praticamente inviável o uso da palavra a qualquer momento. Cássio, mas isso não é muito diferente ali? Não vai estar tolhendo muita liberdade de quem está participando da assembleia? Ora, gente, numa assembleia real também é assim. Por que a gente nomeia o presidente da assembleia? Para que ele possa dar voz ou vez às pessoas que estão ali a cada momento. As pessoas não falam na hora que querem. Elas falam no momento em que a palavra lhes é concedida. Então, no ambiente da Assembleia Virtual, quando você tem uma ferramenta, por exemplo, que você fecha o microfone e fala que as mensagens vão ser realizadas através de chat, você permite com que a pessoa tenha a liberdade ainda de se comunicar e, se for o caso, o presidente ainda pode conferir a palavra através da permissão para que abram seus respectivos microfones. E essas mensagens de chat, elas podem ficar como parte integrante daquela deliberação. Ou seja, você pega aquele arquivo e você pode, inclusive, ou descrevê-lo integralmente na ata, ou fazer uma referência na ata dizendo o seguinte, olha, que as mensagens do chat estão em anexo à presente ata. Né? E fazer essa referência para que possam esses documentos serem registrados. Além disso, a gente tem algumas preocupações, como eu disse, que ficou fácil, mas a gente não está aqui isento das nossas responsabilidades ou das formalidades que envolvem a realização da nossa Assembleia. Então, a gente tem que conjugar aquele mundo que a gente já conhecia, que era o mundo presencial, com esse universo virtual, que é o que nós estamos utilizando aqui agora. Tá? Então, o que tem que ter no edital de convocação? Observem que a totalidade das convenções de vocês, dos condomínios de vocês, ou mesmo dos estatutos sociais, no caso das associações, elas dizem formalmente o que deve constar do edital de convocação. Isso é tão importante que, caso você, como convocante, como síndico, ou como um quarto dos condôminos, ou um quinto dos associados, conforme o caso, não observe essas formalidades, vocês podem deixar que aquela convocação ela torne nulo todo o procedimento da Assembleia desde o seu nascimento. Como a gente está tratando aqui de Assembleia Virtual, a gente tem que conjugar esses dois mundos, né? O mundo da Assembleia anterior, que era presencial, com as regras que existiam lá, com as regras agora desse universo, que é o universo virtual. O que tem que ter no edital de convocação para que isso aconteça? Bem, primeiro, tem que ter a data da realização da Assembleia. A data, o horário da primeira chamada, o horário da segunda chamada, igualzinho é recomendado pela convenção do condomínio de vocês. Tem convenções que exigem aí que um intervalo mínimo de 30 minutos entre primeira e segunda chamada, tem convenções que exigem aí um intervalo de 1 hora, de 15 minutos, tem convenção que não fala qual que é o intervalo entre a primeira e a segunda chamada. Mas, via de regra, se vocês olharem lá, eu sou capaz de apostar que 90% de vocês tem um intervalo de 30 minutos inserido lá na convenção respectiva. Segundo, sendo uma assembleia virtual, a gente tem que identificar qual que é a plataforma virtual a ser utilizada. Isso aqui entra no lugar do local onde a assembleia era realizada. Lembra que o edital sempre tinha que ter data, horário da primeira e segunda chamada, local da sua realização. No caso da assembleia virtual, o ambiente local é exatamente a plataforma ou a forma como será realizado esse encontro para esse debate e deliberações. Além disso, o link, o ID da reunião, o identificador, a senha, a forma de acesso, todas as informações necessárias para que a pessoa possa efetivamente ingressar naquela determinada reunião. A nossa reunião aqui hoje, né, a nossa conversa aqui hoje, nosso bate-papo já é um bom exemplo disso. Aqui já poderia muito bem ser uma assembleia, desde que observadas ali as formalidades da realização do trabalho. Além disso, né, os horários da primeira e segunda chamada, eu já falei. Pauta e ordem do dia também tem que constar obrigatoriamente no edital
de convocação. Por que disso? Porque se você não colocar a pauta ou ordem do dia, primeiro, se você deliberar algo que não está ali previsto, é nulo de pleno direito. Todo condômino tem que ser chamado, tem que ser convocado e tem que ser avisado de qual o assunto que será deliberado, para que ele exerça ali a faculdade de comparecer, de não comparecer ou de mandar um representante na forma prevista pela convenção ou na própria forma prevista pela lei, caso a convenção seja omissa quanto à participação ou representação de procuradores, ok? Além disso, voto por procuração, que é a verificação que a gente pede para que vocês façam a respeito da convenção. A gente tem aqui recomendado que as procurações sejam entregues antes do início dos trabalhos, né? Preferencialmente ao convocante. Então, se o convocante é o síndico, que as procurações sejam entregues ao síndico com as formalidades previstas pela própria convenção. Se a convenção do condomínio exigir que as procurações tenham firma reconhecida, você vai exigir que tenha firma reconhecida. Se o condomínio encaminhar um documento eletrônico assinado com certificação digital, esse documento é válido? É sim. E ele substitui o reconhecimento de firma. Por que disso, Cássio? Porque está previsto lá pela medida provisória 2001, lá no artigo 10, de que quando um documento é assinado com certificado digital padrão ICP Brasil, que aquela assinatura é tida como verdadeira. Quer dizer, a lei fala exatamente isso. Cássio, é uma medida provisória. Mas é uma medida provisória que tem força de lei. Tá? Ela não perdeu sua vigência, não perdeu sua eficácia. E nem vai perder, exceto se a gente tiver uma nova legislação sobre o assunto. Além disso, a gente tem aqui uma advertência muito importante para ser feita, que é sempre respeitar. Deixa eu tentar voltar aqui. Que é sempre respeitar, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui sem passar. Sempre respeitar o prazo de antecedência previsto na convenção para o envio do edital e convocação aos condôminos. Então, se a convenção de vocês exige que a Assembleia seja convocada com antecedência mínima de 5 dias, tem que ser observado o prazo de convocação da convenção. Se a convenção fala em 8 dias, obrigatoriamente a convocação tem que ser realizada com a antecedência prevista pela convenção. Cássio, mas aqui é associação. Mesma coisa. Se o estatuto de vocês previrem um prazo para a convocação, esse prazo deve ser observado. E sempre há essa previsão, ok? Ela varia de acordo com de condomínio para condomínio ou de associação para associação. Como é que funciona ali, então, pessoal, a sequência dos trabalhos? Essa sequência é muito parecida com o que a gente já é acostumado a fazer na Assembleia Presencial, tá? A única coisa que muda é a forma de interação que a gente está tendo. Direto aqui em casa, a gente tem cantado parabéns aqui para os sobrinhos, afilhados, através também de plataforma ou ferramenta de reunião como essa que a gente está utilizando agora, né? Quer dizer, mesma coisa em relação às assembleias. A gente vai procurar fazer da forma mais similar possível. Primeira delas, na sequência dos trabalhos já na Assembleia, é a eleição do presidente, de acordo com o que for previsto lá pela convenção. Tem convenção de condomínio que diz que o presidente tem que ser um condômino. Tem convenção que diz que pode ser um condômino ou terceiro, que não limita. Tem convenção que diz simplesmente que pode ser nomeado qualquer pessoa ou terceiro para poder presidir ou secretariar os trabalhos. Então, observa-se isso também para início desses trabalhos. O presidente, então, nomeia o secretário, normalmente é assim que estão nas convenções, não é a Assembleia que designa o secretário, essa é uma atividade, é uma prerrogativa do presidente que foi eleito ali pela Assembleia, que é a nomeação do secretário, que assume a obrigatoriamente registrar de forma fidedigna as deliberações. Então, pega ele ali uma síntese das propostas ou das discussões, registra de forma precisa a quantidade de votos que foram ali apurados e registra também as determinações de conclusão que foram tomadas pela Assembleia e que são informadas pelo presidente. Além disso, logo em seguida, realiza-se a leitura do edital a todos os presentes, pode inclusive mostrar o documento do edital em tela, não é? Como a gente compartilhou tela também, como vocês estão vendo, inclusive essa apresentação agora.
E logo depois partem-se para as discussões dos itens. Mesma coisa, a deliberação, ela tem lá que garantir a participação do condômino, via chat, via uso do microfone. Quem deve definir isso, não é ali, inicialmente, sugerir o presidente. Se houver alguma discordância, o que se recomenda é que se submeta à Assembleia a solução dessa forma. É muito comum, em alguns casos, a gente teve pedidos aí, pessoal, é questão de ordem, pessoa que pede a palavra o tempo inteiro, que está ali com o objetivo de não deixar que a Assembleia se realize. Então, é função do presidente organizar os trabalhos para que consiga se chegar à deliberação. E, para isso, é inteligente da parte do presidente se utilizar dos próprios presentes, dos próprios membros da Assembleia, que são votantes, para ajudarem no encaminhamento, por exemplo, na decisão de quando, inclusive, se encerra a fase de discussão. Vamos votar agora? O pessoal vai lá e decide pela maioria que vamos votar agora. Vamos encerrar aqui a fase de discussão. Vamos eliminar aqui a possibilidade de conceder novas palavras aos novos inscritos. Vamos encerrar em tantos minutos. Então, a Assembleia tem condições, em tese, se não tiver uma disposição em contrário na convenção, de fazer determinações nesse sentido durante a própria realização da Assembleia. Além disso... Doutor Cássio, só lembrando também que a ferramenta, nesse aspecto, ela auxilia muito, né? O que não acontece na Assembleia Presencial. Então, né, tratando, obviamente, dos pontos positivos da Assembleia Virtual. Um deles é para que, né, o presidente tenha muito mais facilidade em reorganizar a Assembleia em caso de tumulto. Como? De que forma? Até mesmo cortando o microfone, né, dos condôminos, claro que não com o objetivo de tolher a participação, o direito do condômino de se manifestar, isso é importantíssimo, né, é sagrado o direito do condômino se manifestar, e aí destaco até mesmo que já fiquei sabendo de algumas assembleias que os condôminos só podiam participar através, né, do chat, ou seja, não tinham voz, e a gente entende que essa não é a forma mais adequada, é importante você dar voz aos condôminos. A Assembleia ela precisa ser realizada, como o doutor Cássio colocou, da mesma forma ou muito semelhante à Assembleia presencial. Né? Então, é preciso dar o direito para que o condômino se manifeste, e lembrando que muitas vezes você comparece a uma Assembleia com uma ideia do assunto, ou até mesmo imaginando de que forma você irá votar, mas quando você ouve, né, quando você participa da discussão e ouve outras opiniões, muitas vezes você acaba mudando a sua mesmo, né, e mudando o seu voto. Né? Mas a ferramenta ela pode auxiliar nesse sentido. O presidente tem condições, inclusive, de cortar o áudio em caso de tumulto e reorganizar para que cada um possa falar no momento adequado. Perfeito. Um dos pontos, inclusive, é a questão do voto, a deliberação, a enquete, o chat, o uso de ferramenta avulsa. Às vezes o pessoal faz a pergunta assim, eu posso fazer de forma mista a Assembleia, utilizando mais de uma ferramenta? Em tese, sim. O problema é que a gente tem que solucionar, que a gente tem que garantir a identificação dos participantes e a segurança do voto. É claro que quando você vai utilizar ferramentas diversas, acaba tornando um pouco mais difícil o controle e a fiscalização. Quando todos estão juntos na mesma plataforma, todos estão vendo os participantes. Inclusive, isso não gera dúvida sobre o controle ou sobre a idoneidade, né, a clareza da Assembleia. Tá bom? O que não pode acontecer é ser presencial e também ali virtual ao mesmo tempo. Por que não é possível isso hoje? Porque está proibido por um decreto estadual. Então, o decreto estadual proíbe essa situação. No futuro, a gente pode até discutir isso. Talvez seja possível. A gente já pensou sobre essas circunstâncias. Mas, por hora, não. A ata da Assembleia deve levar ali as mensagens do chat, as assinaturas obrigatórias. Normalmente são só do presidente e do secretário. Né? Normalmente, a lei não exige quem deve assinar a ata especificamente. Tá? Claro que vocês têm a questão... Também as questões de ordem que podem ser colocadas ali devem ser todas essas circunstâncias descritas como ocorrências da ata que foi lavrada. O que a gente tem recomendado lá, a gente tem feito para os nossos clientes, é registrar ali nominalmente os participantes logo no preâmbulo da ata. Né? Então, logo no começo da ata, na abertura, a gente já faz essas observações.
A gente colocou aqui ata notarial. O que é ata notarial? O serviço que você contrata do cartório, que comparece uma pessoa que tem fé pública, normalmente um escrevente do cartório, que vai ali depois descrever em ata as circunstâncias da Assembleia. Essa ata, ela corresponde à ata da Assembleia? Não. Ela corresponde àquilo que o escrevente presenciou como ocorrência. Então, o documento que vocês precisam, por exemplo, como documento de eleição, é a ata que é prevista pela convenção de vocês. Se vocês podem contratar ali uma ata notarial, podem sim, não é? E aquilo que for certificado como verdadeiro por aquele escrivão, de fato é verdadeiro. Esse documento fica disponível, inclusive, de forma pública. Qualquer pessoa pode ir lá depois comparecer no cartório e solicitar ali uma certidão de inteiro teor. Mas isso não elimina a necessidade que nós tenhamos aquela ata tradicional que a gente já faz no condomínio. Logo em seguida, o registro da ata em cartório. O que a gente tem feito, pessoal? Vamos aqui divulgar a questão das nossas escolhas aqui. Estou ganhando nada para poder fazer isso, mas assim, nada do Zoom, né? A gente está utilizando com vocês aqui a plataforma do Zoom. Existem outras plataformas? Existem 1 milhão de plataformas aí disponíveis no mercado. Dos estudos que a gente fez, essa plataforma ela teve um grande nível de aderência ao que a gente precisava, né? Em todos os aspectos aí, desde habilitação, questão de colheita de votos. Então, hoje a gente tem utilizado. Isso impede o surgimento de outras ferramentas? Não. Aqui em Goiás, inclusive, a gente tomou conhecimento aí recente de pessoal de empresas sérias que tem formalizado aí outras ferramentas importantes. O próprio Secov vai disponibilizar para os seus associados uma plataforma para a realização das assembleias virtuais. Mas, lembrando que a gente tem um prazo de morte previsto aí pela legislação para poder legitimar as assembleias virtuais. Lembra que o Dr. Leonardo falou no começo lá que as assembleias virtuais estão legitimadas hoje por força de lei? Essa lei ela morre dia 30 de outubro. Nós não temos uma perspectiva para que ela seja renovada. Mas isso não impede que as convenções de condomínio ou estatutos sociais tenham normas internas que prevejam a realização de assembleias na modalidade virtual. E esse ambiente ele vem casar com aquela outra observação que o Dr. Leonardo havia feito, que os tribunais, quando há previsão legal, tendem a respeitar a forma prevista pela norma interna, pela convenção ou pelo estatuto social respectivo. Nós nos debruçamos no nosso escritório para poder formalizar ali algumas propostas, ou pelo menos uma sistemática de normas para regulamentar a realização de assembleias virtuais. Então, assim, para os nossos clientes, a gente tem ali conversado ali pontualmente sobre a questão do estabelecimento de normas, né? Ou de alteração de convenção, ou de estatuto social, para poder aprovar nesse momento, aí, inclusive, a alteração desses estatutos sociais ou das convenções de condomínio, para poder trazer essa previsão. Se você não fez essa previsão e também não fez, o seu mandato venceu nesse período, a nossa recomendação é que vocês realizem, sejam prudentes, realizem sim a assembleia virtual, não é? Para ou a prorrogação do mandato, ou para a prestação de contas e a realização de um mandato de 1 ano ou de 2 anos, conforme está previsto aí pela convenção de vocês. Para quê? Para que vocês não tenham efetivamente problemas. Porque se a gente tiver uma situação em que vocês não sejam precavidos e não resolvam essa situação e o legislador não o socorra, a gente vai ter um problema muito sério aí quanto à questão de pagamento de salários de empregados, pagamento de obrigações assumidas pelo condomínio, não é? Movimentação de contas e todos os outros problemas que vocês mesmos já devem estar aí imaginando, tá? Do que a gente tinha hoje registrado aqui para conversarmos, era isso que a gente colocou. A gente quer registrar aqui os nossos agradecimentos e abrir agora, inclusive, para as perguntas aí. Como eu estou aqui fazendo a compartilhamento de tela, eu não vi as perguntas que estavam sendo colocadas. O doutor Leonardo está lá policiando as perguntas, eu tenho certeza que tem aí bastante dúvida para poder ser respondida, caso a gente não tenha falado aí durante a nossa conversa, tá bom? Temos sim, doutor Cássio. A gente agradece a participação de todos, temos várias perguntas aqui no chat. Eu já tinha respondido algumas, vou começar aqui com a pergunta da Silvia, que pergunta o seguinte: os demonstrativos mensais são considerados prestação de contas? Resposta, Silvia, não. A prestação de contas, primeiro, é importante deixar claro,
A prestação de contas ela só se efetiva, ou seja, ela apenas se conclui com a deliberação dos condôminos em Assembleia Geral Ordinária, certo? Então, não basta, não é suficiente não são suficientes os demonstrativos mensais enviados aos condôminos. Então, é necessária a realização de uma assembleia. Nessa assembleia é importante que o síndico preste todas as informações referentes àquele período que está sendo analisado, então, receitas, despesas, inadimplência. A gente sugere que sejam levadas também as certidões negativas do condomínio, né? Mostrando aí que está regular perante todos os órgãos, perante o poder público, né? Então, após a prestação dessas informações, a gente orienta que o Conselho emita o seu parecer, mas lembrando que o Conselho não aprova nem rejeita, o parecer é apenas um indicativo, apenas, né, um balizador ali para que os condôminos possam deliberar. Mas os condôminos têm a liberdade de votar com o Conselho, né, ao contrário ao parecer do Conselho. Ou seja, quem aprova ou rejeita as contas são os condôminos em Assembleia, ok? A Vânia pergunta do Robson, aqui no slide fala do registro do chat. Como fica o registro das falas dos condôminos através de áudio? Robson, o que se recomenda nesse caso é realizar a gravação da Assembleia. A ferramenta que a gente está utilizando, ela já é nativa, ela permite que seja realizada ali a gravação. A gente usa uma versão paga da ferramenta que permite tudo isso, né? A versão gratuita dessa ferramenta que a gente está utilizando, ela tem limitação de 40 minutos e ela cai, né? E tem algumas restrições sobre a questão de gravação. Mas a gente tem disponibilizado para todos os nossos clientes ali, de forma gratuita, em relação já aos serviços contratados, a ferramenta quando a gente vai. Tem contabilidades também que têm disponibilizado aí ferramentas para poder auxiliar. Tem uma pergunta aqui do Geraldo também, o seguinte: meu PC não tem câmera e por isso, além do acesso, ele não consegue se identificar e nem através de áudio. Geraldo, olha só, a legislação, a Lei 14.010, ela exige que haja segurança do voto e uma correta identificação dos participantes. Se não for possível realizar a identificação do participante, você não tem a possibilidade de ingresso na Assembleia. Mas isso não quer dizer que a Assembleia não possa se realizar. É uma obrigação do condômino ou do participante ter os meios hábeis para a participação da Assembleia. O celular, por exemplo, é uma delas. Tem muita gente que está participando aqui agora utilizando o celular. Nós temos aqui também a pergunta da Vânia. Ela coloca aqui que o tema está um pouco fora do objeto da live, mas ela pergunta: quando os condôminos acham que não é interessante a aprovação orçamentária, alegando que isso deve ser decidido na medida em que for necessário, como proceder? Vânia, realmente, assim, nós temos o Código Civil, que prevê expressamente a necessidade de deliberar acerca da previsão orçamentária na Assembleia Anual, né? Então, é importante que os condôminos deliberem qual é essa forma, né? Então, de que tipo que vai ser realizada, né? Qual é a forma, a metodologia que a administração vai utilizar para, né, as despesas, enfim, essa previsão, essa aprovação orçamentária precisa ser já indicada na Assembleia Geral Ordinária. Lembrando que a prestação de contas, Vânia, ela é uma obrigação do síndico. Você tem o dever de prestá-las, o dever de dá-las. Observe que a legislação, ela colocou lá de forma muito clara que em nenhum momento fica o síndico eximido de prestar contas. Mas ela fala de uma forma muito lacônica de que os mandatos ficam prorrogados na hipótese, na falta de possibilidade de realização da Assembleia no meio virtual. No meu esforço aqui com o doutor Leonardo, com os colegas advogados, doutora Juliana, doutor Guilherme, doutora Noemi, dentro do nosso escritório, o que a gente tem conversado é que é quase que inexcusável aí a não realização de uma Assembleia da forma virtual, porque as ferramentas, os mecanismos existem, mecanismos de mercado, ferramentas inclusive simples, que podem ser utilizadas para a realização. Não é? Custos eventuais de contratação não é uma excusa para não realização da Assembleia. O Robson Alves, ele pergunta qual é essa plataforma. Então, como o doutor Cássio já colocou, Robson, existem diversas plataformas, né? Nós já usamos aí Microsoft Teams, já usamos Google Hangout, Google Meet, já utilizamos
né, inúmeras outras aí. Mas aqui mais, nosso entendimento, que a gente tem utilizado, a gente tem presidido e secretariado aí várias assembleias gerais, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e a plataforma que nós entendemos que mais se encaixou, que atendeu às necessidades, é a plataforma Zoom, que é a mesma ferramenta que nós estamos utilizando aqui para a realização dessa live. Tá, a senhora Célia está perguntando o seguinte, que no condomínio foi marcado uma prestação de contas, mas muitos condôminos não têm acesso à tecnologia e gostariam de participar. Como é que fica o direito deles que não concordam com o edital da forma da Assembleia? Olha só, o permissivo, Célia, para que se realize a Assembleia de forma virtual é garantido por lei. Então, você não necessita do consentimento desses condôminos para realizar essa Assembleia de forma virtual. Cabe a esses condôminos obterem os meios necessários para que participem. Em nenhum momento a legislação colocou que é obrigação do condomínio fornecer os meios necessários para que eles participem, não. Então, as ferramentas, por exemplo, que podem ser utilizadas através de smartphone ou computador, elas atingem aí praticamente a totalidade das pessoas. Hoje é quase que, vamos pensar, pelo menos no meio urbano, é quase que inconcebível que a pessoa hoje não tenha um smartphone, não é? Então, essas seriam exceções, mas a lei não trouxe uma proteção para essas exceções e nem trouxe um impedimento para que a gente não realizasse caso essa pessoa não tivesse os meios necessários para poder participar. A Wanda coloca aqui, nas assembleias anteriores, a minha convenção prevê que o síndico não pode presidi-las. E nas virtuais, como fica? Quer responder, doutor Cássio? Desculpa, eu estava lendo a pergunta do Júnior. Pode responder aqui. Tá. Então, como fica? Da mesma forma, tá, Vânia? Então, precisa ser respeitado o que está na sua convenção condominial. Se a sua convenção proíbe que o síndico presida, isso deve ser respeitado. Tá? E nessa hipótese, é muito simples. Há a possibilidade de você, enfim, verificar entre os condôminos quem poderá presidir a Assembleia e ele vai. Você tem condição também na ferramenta de nomear alguém como anfitrião para ter acesso a todas as ferramentas da plataforma, mas isso também não tem qualquer tipo de complexidade. Tá, o Geraldo perguntou o seguinte. Geraldo perguntou disse o seguinte, que votou 2 vezes na enquete que a gente fez aqui. E que se isso seria, se ele podia poder verificar se ele tinha votado 2 vezes. Geraldo, se você teve 2 acessos lá através do seu e-mail, né, e você estava com 2 dispositivos, ele contou lá como 2 votos. Mas o secretário da Assembleia, ele tem acesso ao resultado e ele vê isso aqui na tabela. E quem for fazer, por exemplo, a hora do cômputo do voto, ele não vai contar os 2 votos. Ele pode abrir a tabela para todos os participantes, mostrar o nome de cada participante e como que cada um deles votou. Né? Inclusive, antes de validar o resultado, ele pode submeter a todos os presentes ali os votos que foram proferidos. Cássio, mas e na possibilidade de voto secreto? Não fizeram essa pergunta, né? Mas a nossa opinião é de que essa sistemática da Assembleia Virtual, ela não comporta o voto secreto. Por quê? Porque a gente tem ali a questão da identificação dos participantes e a segurança do voto. É claro que a segurança do voto ela poderia se dar aí através de alguma plataforma que tivesse aí criptografia, que tivesse ali um código de hash, de certificação digital. São assuntos que são oriundos aqui de tecnologia, que pudessem dar uma característica de rastreabilidade. Só que isso, se for colocado ou deslocado para um ambiente extremamente técnico, isso pode trazer uma certa insegurança dos participantes. Então, o que a gente recomenda é que sejam realmente os votos abertos. A quase totalidade das convenções, elas não trazem ali necessidade de voto secreto. São raras as exceções que tratam de votos secretos, ok? Mesmo porque as assembleias, as convenções exigem ali, em muitos dos casos, ou voto por unidade ou voto por fração ideal. Né? Se você tiver, por exemplo, uma convenção que tenha lá voto secreto e voto por fração ideal também ao mesmo tempo, isso seria uma teratologia, seria algo extremamente estranho. Do ponto de vista de lógica, não seria possível, né? Porque você tem que apurar qual o valor de cada um dos votos nessa circunstância. Então, o voto aberto, via de regra, ele casa muito bem com a plataforma. Cássio, mas eu tenho uma plataforma aqui que não permite identificação por áudio ou a validação por vídeo. A plataforma apenas tem um ingresso lá por voto no sistema. Bom, o que acontece, Júnior? É possível votar dessa forma? É sim.
Só que essa ferramenta ela vai ter que garantir, caso você tenha alguma discussão judicial, que haja ali evidências de que quem votou é a pessoa mesmo. A segurança de voto, que a gente falou lá atrás. Que evidências são essas? Aí a gente tem que verificar quais são os sistemas de autenticação que são utilizados pela sua ferramenta. Quer dizer, onde está hospedada essa ferramenta? Usa um certificado digital SSL? Ela tem criptografia de ponta a ponta? Não é? Ela tem ali outros indícios de verificação, como IP. Ela faz também uma localização geográfica daquele determinado IP. Ele consegue fazer uma validação também conjunta por SMS e também celular? Bom, essas são questões técnicas que o vídeo, o tete-a-tete, resolve de uma forma bem mais rápida, né? Bem mais ágil e bem mais objetiva. O Manuel Ferreira, ele parabeniza aqui, boas dicas do palestrante, falando do Dr. Cássio, esse formato atende muito bem o condomínio. A Silvia pergunta, a assembleia pode ser híbrida? Aqui no meu condomínio não foi feito devido ao grande número de idosos que aqui residem e não conseguem ter acesso a essa tecnologia. Silvia, aí a dificuldade que nós temos aqui é exatamente a ausência de legislação tratando da assembleia híbrida, né? Então, primeiro, nós temos que lembrar que a assembleia presencial no estado de Goiás está proibida, ok? Então, não é permitido os dois tipos de assembleia, presencial e virtual. Alguns condomínios, a gente tem observado aí, têm feito a opção de realizar a assembleia virtualmente, mas no momento do voto fazer isso também através de drive-thru. Então a pessoa entrega em determinado local ali de carro, sem aglomeração, entrega o seu voto. Então, mais uma vez, até esse projeto de lei que a gente falou que está tramitando, né, ele prevê essa possibilidade. Mas hoje nós não temos uma legislação clara a respeito disso. Ou seja, nós não temos segurança jurídica, 100% de segurança jurídica, né, para a realização desse tipo de assembleia virtual. Ok? Então, há um certo risco, por mais que a gente saiba que alguns tenham feito dessa forma. Pessoal, já são 21 horas. Tem mais uma pergunta da Silvia aqui, e a gente já vai encaminhar agora para o encerramento, inclusive, e devolver logo em seguida a palavra para a dona Luísa. A pergunta foi a seguinte: caso tenha algum outro candidato fora, como eu devo proceder? É comunicado na própria Assembleia? Olha, Silvia, o que a gente recomenda é que a gente não tenha grandes inovações em relação à Assembleia Virtual com a ferramenta que permite aqui a identificação visual por vídeo. Por quê? Se a convenção de vocês permite que os candidatos sejam apresentados na própria Assembleia, vocês vão continuar realizando a identificação desses candidatos na própria Assembleia, inclusive verbalmente. Algumas convenções exigem que esses candidatos sejam inscritos antecipadamente. Se a sua convenção exige isso, os candidatos devem ser inscritos antecipadamente. É muito importante que quem estiver organizando a Assembleia já tenha em mente como vão proceder para essas ocorrências. Como é que vai ser solucionado? Em pequenos condomínios, a maioria das ferramentas de mercado, inclusive as gratuitas, são suficientes para a gente poder colher o voto ali, inclusive em aberto, colher a manifestação se desejam ou não ser candidatos, né? De serem ou não candidatos ao cargo de síndico, de conselheiro, tudo isso é possível. Da mesma forma, é possível realizar também a prestação de contas, né? A contabilidade pode disponibilizar um material de apresentação que pode ser mostrado na tela para todos os participantes. Ah, Cássio, mas eu não tenho ali como folhear os livros contábeis. Bom, essa é uma atividade, essa é uma missão que o condômino pode ter, sim, a qualquer momento, né, desde que lá procure o síndico para que tenha acesso a essa documentação. Não é obrigatório que essa documentação esteja disponível no momento formal da Assembleia de prestação de contas. Na prestação de contas, o que a gente tem aí como praxe é a apresentação das contas, identificação ali da DRE do condomínio, saldos em conta, todas as receitas, todas as despesas, esclarecimentos pontuais sobre algumas despesas ou sobre algumas receitas que, porventura, o condomínio tenha auferido. E logo após essa apresentação, esclarecimento de dúvidas, o conselho profere o seu parecer, que é indicativo, né? Se ele profere ali, se ele recomenda a aprovação ou a reprovação das contas, e logo em seguida passa-se para
votação. Né? Então, tanto prestação de contas quanto a eleição, ela não requer aí maiores inovações, desde que a Assembleia esteja ali contando, por exemplo, como a gente está fazendo aqui agora, né? No tete-a-tete, com possibilidade, inclusive, de compartilhamento de tela. Pessoal, é isso, né? Como o doutor Cássio colocou, o horário já está um pouco adiantado. Uma última colocação aqui, o pessoal está perguntando se é possível compartilhar esse vídeo nos grupos condominiais. Então tem aqui Renato, outras pessoas colocaram isso, muitos agradecimentos, né, nos parabenizando, a gente também agradece a presença de todos, e nós iremos sim disponibilizar esse material para que as pessoas que não puderam comparecer tenham acesso. Tá? Então nós iremos fazer isso, né, também nos grupos aí do Secov, que a gente participa, nos grupos de síndico, nós iremos disponibilizar. Nós vamos divulgar um link do YouTube, né? Como a gente teve uma nossa reunião que teve mais de 1h30 de realização, o arquivo é muito grande, é inviável a gente fazer aí um flash do arquivo. Vamos disponibilizar na íntegra no YouTube da nossa reunião, ok? Perfeito. Então, Cássio, se quiser finalizar aí só a apresentação aí, só para a gente podermos nos... Pessoal, quero agradecer demais, dona Luísa, pelo convite da gente estar aqui hoje. Quero me colocar à disposição de vocês aí, se quiserem encaminhar e-mail. A gente não colocou o e-mail ali, né? Mas nesse material da apresentação tem lá o site do escritório. O meu e-mail é cassio@avelineoliveira.com.br. O doutor Leonardo, a mesma coisa, leonardo@avelineoliveira.com.br, tá? Procurem por... Deixa eu só finalizar aqui a apresentação. Vocês podem procurar também pela rede, nós estamos aí também como Aveline Oliveira no Instagram, podemos nos comunicar também por lá. Estamos à disposição de vocês. Dona Luísa, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de estar conosco nessa terça-feira à noite aqui para poder discutir esses assuntos que são tão relevantes. E a gente espera, de coração, ter podido ajudá-los aí com informações relevantes, né, que vocês utilizem aí no dia a dia de síndico de vocês, que a gente sabe, gente, vida de síndico não é fácil, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou abrir o áudio de todo mundo aí, né? Para a gente poder, depois que o doutor Leonardo falar, para todo mundo manifestar. Perfeito. Pessoal, também gostaria de agradecer inicialmente a dona Luísa, né, pelo convite para a gente estar fazendo essa live. É sempre um prazer estar conversando com vocês. O Cássio já colocou aí, né? Estamos à disposição. Eu mencionei acerca da flexibilização das áreas comuns, né, que é um tema também bastante atual, que a gente sabe das dificuldades, da pressão que os síndicos estão sofrendo aí nesse momento de pandemia, né, especialmente porque, como a gente também colocou, nós não temos aí ideia de quando terminará essa pandemia, né, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos. Estou vendo aí, nós temos participação até de síndicos de São Paulo, né, então um abraço a todos que estão participando aí, o nosso agradecimento e, né, nós colocamos aí aqueles que puderam nos acompanhar nas redes sociais, nós também estaremos comunicando aí quando trataremos desses novos assuntos, ok? Então, mais uma vez, espero que todos fiquem bem, né, com saúde, juntamente com suas famílias, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Dona Luísa, a senhora está com a palavra aí para as considerações finais. Muito obrigada, doutor. Isso foi excelente. Eu quero agradecer, assim, de coração ao Leonardo e ao Cássio. Nós somos colegas de trabalho na diretoria de condomínios lá do Secov, e eu, conhecendo a capacidade, o interesse, o entusiasmo deles nessa área, foi que eu resolvi convidá-los em nome da AMIPARC para esclarecer todas as dúvidas, não só para os associados, mas para todas aquelas pessoas que têm interesse nessa área, os síndicos, principalmente os síndicos do Parque Flamboyant, que do entorno do Parque Flamboyant, que são os síndicos que são cadastrados na AMIPARC, né? Nós temos na AMIPARC 112 prédios, 112 síndicos cadastrados que recebem o nosso jornal
da AMIPARC, por isso a gente tem o cadastro de todos eles. E nos colocamos à inteira disposição para qualquer outra informação. A AMIPARC está aí, aberta para atender a todos. Então, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Cássio. E não tenha dúvida, quando eu precisar, eu vou atrás mesmo, porque eu conheço vocês e sei que vocês podem me ajudar e muito, né? Agradeço toda a participação de todos e quero deixar também a AMIPARC, a Associação dos Moradores do Entorno do Parque Flamboyant, à disposição de todos, tá bom? Uma boa noite e muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite, foi excelente. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado.